texto que vou basear-me para a nossa reflexão encontra-se em Esther, capítulo 2, do versículo 16 e versículo 17. E diz assim: Esther foi levada ao rei Assuero ao palácio real, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. O rei Assuero, rei da Pérsia, para onde os judeus haviam sido deportados, ele ficou descontente com o comportamento da rainha Vasti, que o desobedeceu. Então ele destituiu a rainha e resolveu procurar uma outra mulher, uma virgem, para que pudesse ocupar o lugar de rainha. Entre as virgens do reino, ele mandou buscar uma para ocupar o lugar de rainha. Muitas belas virgens foram apresentadas ao rei para que ele escolhesse uma, e Assuero, ele não sabia que Esther era judia, porque ela não disse. Então ele se apaixonou por Esther e ele escolheu Esther para que fosse a sua nova rainha. Esse é mais ou menos um resumo do capítulo 1 e do capítulo 2. O livro de Esther é um livro bastante interessante, porque é o único livro da Bíblia onde não aparece o nome de Deus escrito. Tu pode ler os 10 capítulos, tu não vai ver ali Deus, Jeová, Senhor, nenhuma referência diretamente a Deus. Pode procurar nos 10 capítulos. Mas, irmãos, apesar desse interessante detalhe da ausência do nome de Deus, nós podemos ver o agir de Deus na história de Esther. Por isso esse livro foi considerado um livro sagrado, inspirado, entrou no cânon da Bíblia, canônico, porque claramente nós conseguimos ver nesse livro o agir de Deus na história de Esther e também na história dos judeus. Nós podemos ver como Deus agiu através de Esther para abençoar os judeus e livrar os judeus de uma destruição iminente. Ainda que o nome de Deus não aparece no livro, nós podemos ver claramente a ação de Deus a favor dos judeus. E, irmãos, uma lição que podemos tirar com isso é que assim é a nossa vida. Pode haver momentos em que parece que Deus está ausente, mas isso não é verdade. Parece que Deus não está presente, mas Deus sempre está presente. Ele nunca se ausenta da história da nossa vida. Ele nunca nos deixa só a escrever a história da nossa vida, porque Ele sabe que nós não somos bons autores, e se nos deixa só, certamente não será uma boa história, né? Vamos escrever muitas asneiras na história da nossa vida. Por isso Ele está sempre presente, mesmo no silêncio, Deus está presente, mesmo numa aparente ausência, Ele está presente. Isso fica bem evidente no livro de Esther, onde, como já dissemos, o nome de Deus não aparece, mas podemos ver a ação de Deus em todo o livro. Nós podemos ver Deus agir para transformar Esther, uma simples judia órfã de pai e mãe, numa poderosa rainha, esposa do rei mais poderoso da época. Isso foi um fato excepcional, sem dúvida alguma. Só foi possível pela ação de Deus, pela ação humana, né? Esther jamais galgaria essa posição, e mais tarde também pela ação de Deus,
Esther foi um instrumento importante para livrar os judeus de um extermínio que já havia sido decretado pelo rei. Mordecai, o tio de Esther, ele era tio e ao mesmo tempo pai adotivo, porque quando ela ficou órfã, ele foi que criou Esther. E Mordecai, tio de Esther, de alguma forma ele reconheceu e de maneira implícita ele revelou a ação de Deus em todas essas coisas, quando ele lhe disse lá no capítulo 4, versículo 14, ele disse a Esther, quando havia uma ameaça sobre o povo, e Mordecai então diz: Esther, tu tens que ajudar, tu tens que socorrer o teu povo, e ele diz: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. O que Mordecai estava a dizer é o seguinte: Esther, não foi por acaso, não foi por acaso que chegaste ao reino, foi para um tempo como esse tempo de aflição, esse tempo de perigo, esse tempo que o povo está desamparado aqui e precisa de uma influência, de um poder que o ajude, e quem sabe tu não has sido colocada no posto que está para esse momento. De uma maneira implícita ali estava a reconhecer a ação de Deus, e ele chega a dizer: se de todo te calares, o povo não ficará sem socorro, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Ele sabia que, ainda que não fosse pela instrumentalidade de Esther, de alguma outra parte se levantaria livramento para os judeus. Isso era certo, porque Mordecai, ele sabia que Deus estava bem presente e não havia abandonado o seu povo, ainda que ele não mencione o nome de Deus, mas de outra parte se levantará, porque Deus não desampara o seu povo. E Mordecai deixa aqui por entendido que foi para aquela hora, para aquele momento, que Deus colocou Esther na posição que ocupava no reino, a fim de servir de instrumento de libertação para os judeus. E dessa forma Deus pôde agir através dela, e ela pôde cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida, e ela realmente serviu de instrumento de salvação, de libertação para o povo, como vamos ver mais adiante. Portanto, irmãos, que hoje fiquemos com essa importante lição aprendida do livro de Esther, onde o nome de Deus está ausente, mas o agir de Deus pode ser claramente percebido. Ainda que passes por momentos que vão parecer que Deus está ausente, e isso acontece, ainda que não sintas a presença de Deus nesse momento, e isso acontece, Ele está sempre presente a agir em teu favor, a agir em nosso favor, como diz o hino 352 do HCC, que eu pedi a Catherine que cante, que cante: sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo o Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Dessa forma, irmãos, assim como o salmista, nós também podemos dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que o nome dele não esteja escrito, ele está sempre presente. Amém? Amém.